Olá pessoal, na aula de hoje vamos fazer uma massa básica doce para pães. Ela é utilizada para fazer várias preparações dentro de uma padaria, né? A gente vai poder fazer rosca, cinnamon roll, tudo utilizando essa massa. Vamos então iniciar pelos ingredientes. Nós vamos precisar, primeiro eu vou falar a medida padrão e depois eu falo a medida caseira. 500 gramas de farinha de trigo, 175 gramas de água, 10 gramas de fermento biológico seco, 100 gramas de açúcar, 7,5 gramas de sal, 30 gramas de leite em pó, 90 gramas de ovos e 50 gramas de manteiga ou margarina sem sal. Vamos agora para as medidas caseiras. Pessoal, na medida caseira a gente sempre tem que lembrar que cada xícara e cada colher na casa de alguém vai variar o tamanho. Então é bom sempre ter um pouquinho a mais aí de farinha de trigo para dar o ponto na massa. Então, 4 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, mais ou menos 1 xícara de água, 1 colher de sopa de fermento, meia xícara de açúcar, meia colher de sopa de sal, 3 colheres de sopa de leite em pó, mais ou menos 2 ovos e 2 colheres de manteiga ou margarina sem sal. Vamos iniciar então o nosso pão com o pré-fermento. Então, qual o pré-fermento que a gente vai utilizar? A técnica da esponja. Nós vamos pegar metade da água da receita, mais ou menos então meia xícara de água. Vamos adicionar todo o fermento biológico seco nessa água e vamos adicionar aqui a quantidade igual de água, de farinha de trigo, desculpa. Então mais ou menos aqui também meia xícara de farinha de trigo. Vamos misturar isso com um fouet ou com um garfo. Vamos fazer aqui a esponja. Por que é importante, principalmente nesse pão doce aqui, fazer a esponja? Porque a gente vai utilizar bastante açúcar, bastante gordura, bastante ovo. Então vai facilitar, né, o nosso fermento, né? Ele vai ajudar a crescer mais rápido quando a gente agregar todos os outros ingredientes. Tendo misturado tudo, ó, vai virar uma massinha. Tirar aqui o excesso. Vamos tampar e aguardar aqui de 20 até 30 minutos essa massa fermentar. Pessoal, passado 20 minutos, nós vamos ter aqui a nossa esponja. E nós vamos dar continuidade aqui à nossa massa. Então, vamos agregar agora toda a farinha de trigo, o açúcar, os ovos, o leite em pó e a gente vai dar o ponto aqui com a massa e o sal e a gordura a gente vai adicionar quando a nossa massa já estiver um pouquinho mais firme, consistente. Os ingredientes. Colocando a água. Agora eu vou vir com a minha mão. Pra gente começar daqui a pouco iniciar o processo aqui de soda. Viu que a massa já tá um pouco mais firme, já tá grudando
a gente vai adicionar o restante aqui dos ingredientes. Viram? Tá um pouquinho mais firme. Agora eu vou adicionar o sal. Passa bem a massa em volta daqui do bowl para grudar todos os pedaços aqui de farinha. Ó. Viu que os ingredientes agora já estão bem agregados. Agora a gente vai adicionar a gordura, que no caso aqui é a nossa manteiga ou margarina sem sal. Ela já começa a ficar um pouco mais macia, né? Por causa da umidade que a gente adicionou da manteiga, né? E agora a gente vai levar ela aqui para a bancada para poder sovar. Deixa eu só organizar aqui a minha bancada. Vamos iniciar aqui a sova da nossa massa. Vamos sovar aqui, pessoal, por 10 a 15 minutos. Pessoal, agora sovado então por 10 a 15 minutos, a gente vai fazer uma bola grande, fazendo esse movimento, e a gente vai levar essa massa aqui para descansar. Lembrando sempre, na hora de colocar para descansar, vamos pegar ali o bowl que a gente usou a massa. Para fazer a massa, a gente vai pôr um pouquinho de óleo. A gente vai untar ele com óleo. E com a nossa mão toda suja de óleo, a gente vai pegar essa massa. Com a ajuda de uma espátula. Vai descansar agora, pessoal, por 20 minutos, que é o nosso primeiro descanso. Pessoal, após feito o descanso de 20 minutos, a gente vai pegar a massa aqui do bowl e vamos dividir ela em duas. Por que eu vou dividir ela em duas? Vamos pesar para a gente ver o peso total dessa massa. 950 gramas. Nós vamos dividir em duas porque eu quero mostrar para vocês duas montagens de pão doce. Nós vamos fazer uma trança doce de goiabada e o cinnamon roll, que é um caracolzinho com açúcar e canela.
Então vamos dividir aqui a massa em duas partes. Vamos ver se ficou com a pesagem igual. Isso. Certinho. Então, para fazer a trança, agora nós vamos dividir essa massa aqui em 3 partes. Vamos aqui. Ó, para quem não tem a régua, sempre tentar fazer o formato aqui de pizza. Vamos pesar aqui para ver se deu partes iguais. 165. Agora, com a trança, a gente vai fazer bolas de novo. E vamos fazer mais um descanso agora de 10 minutos. Então, aqui. E para o cinnamon roll, a gente vai fazer uma bola só, a gente vai fazer mais um descanso também. Como a gente vai abrir a massa inteira, então a gente vai transformar ela aqui numa bola só. Então agora a gente vai cobrir, pode cobrir com um pano ou pode aproveitar a própria, se o seu bowl for grande, no caso aqui o meu é, eu vou tampar ele aqui, ó, e vamos fazer aqui o descanso de 10 minutos. Pessoal, passado então os 10 minutos do segundo descanso, agora a gente vai fazer a modelagem do nosso pão. Nós vamos iniciar nossa modelagem com a trança. Então, nós temos aqui as 3 bolinhas de massa. Nós vamos abrir agora ela. Vamos só ver se não tem excesso de massa aqui na bancada. Isso atrapalha na hora da gente abrir a nossa massa. Sempre de passar um pouquinho de óleo na bancada. E agora a gente vai abrir aqui a nossa massinha. Nós vamos abrir ela fazendo deixando ela no... Pra gente colocar o nosso recheio de goiabada. Pode colocar ela aqui. Vou colocar ele de lado para ficar a visualização melhor para vocês. A gente abriu, tem mais ou menos uns 40 centímetros. E para a trança de goiabada, como a gente está fazendo metade da massa, eu tenho aqui mais ou menos uma xícara de goiabada em cubos, né, que equivale a 250 gramas. Se eu for fazer 2 tranças, né, a massa inteira, eu usaria aí meio quilo de goiabada. Então, eu vou colocar aqui, ó, os cubinhos de goiabada. Vamos fechar aqui a nossa massa. Mais uma aqui para ficar bem recheado.
vamos reservar aqui a nossa minhoca, aqui, a nossa cobrinha. A gente vai fazer agora com as 3 massas pra gente, com as outras 2 massas pra gente modelar aqui a nossa trança. Então vamos abrir aqui a outra. Vou fazer aqui novamente na lateral, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Novamente. Essa aqui eu vou deixar com um pouquinho mais de espaço. Pronto, já temos a segunda. Vamos fazer agora a nossa terceira massa. Então, vamos abrir aqui novamente. Pessoal, essa trança de goiabada pode fazer com gotas de chocolate também. Fica bem interessante o sabor. Cubinhos de doce de leite. Dá até para pôr um recheio mais cremoso. No caso aqui a gente está com uma massa doce, mas a massa básica, salgada também, que a gente já fez, dá para fazer com esse formato, né? Colocando aí o recheio salgado. Aqui a nossa goiabada. Não tem problema se ela começar a derreter aqui um pouco por causa do calor. Aqui, fechar ela novamente, igual a gente fez com as outras. Agora vamos pegar as 3 partes aqui da massa, né? As três cobrinhas, ó, todas do mesmo tamanho, né? E vamos fazer aqui a trança. Então, como que faz a trança? Também aqui, novamente, eu vou fazer... Vou tentar deixar a parte da dobra embaixo. A gente coloca aqui. E nós vamos aqui, ó, como se estivesse fazendo trança de cabelo, ó. Acabamento aqui. Vou tentar ver se eu consigo fazer o acabamento aqui para vocês verem. Aqui. Pronto, nós temos aqui a trança recheada de goiabada. Pessoal, pode colocar ela direto numa assadeira grande, ou vocês podem usar a assadeira de bolo inglês,
né? Eu, no meu caso aqui, eu gosto sempre de usar essa daqui, porque daí ela mantém mais o formato, né? E a trança fica bem bonita em cima. Eu untei apenas com óleo. Como o recheio está bem interno, né? Então ele não tem perigo até de vazar da nossa trança, então ele vai se manter aqui. Então o que a gente vai fazer agora? Levar aqui para fermentar até dobrar de volume. Vamos fazer agora a modelagem do nosso Cinnamon Roll. Só ver se não ficou pedaços de goiabada aqui para não grudar na massa. Vamos pegar aqui a nossa massa. Essa aqui a gente vai abrir ela no formato retangular. Se vê que ela tá pegando no fundo, lembra sempre de passar um pouquinho de óleo aqui na bancada. Que facilita para abrir, não tem perigo depois de grudar a nossa massa. Então eu vou abrindo para os lados e esticando do outro. Vocês vão conseguir visualizar toda a massa no vídeo. Eu tô tentando aqui centralizar ela para mostrar depois o que eu vou fazer aqui no nosso Cinnamon Roll. Abri a minha massa. Pessoal, como a gente está fazendo metade da massa, mesmo assim, dividam a massa em duas partes para fazer o Cinnamon Roll. Não vão abrir uma grande, senão os caracóis vão ficar muito grandes. Então aqui, ó, a gente tem a quantidade certa mesmo aqui de massa. A gente iria fazer mesmo se fossem tudo Cinnamon Roll, né? A gente vai dividir ela em duas partes. Vamos lá para os ingredientes que a gente vai precisar aqui para o nosso Cinnamon Roll. Lembrando que a gente está com só metade da massa. 40 gramas de margarina, sem sal ou manteiga, mais ou menos 2 colheres de sopa. 100 gramas de açúcar cristal, ou meia xícara, 1 colher de sopa de canela e 1 colher de sopa. 100 gramas de açúcar, né, o que vale a meia xícara de chá, e de 7 a 8 gramas aqui de canela em pó, que equivale a 1 colher de sopa. E nós vamos adicionar também uva passa, que é opcional, no caso aqui 100 gramas. Então lembrando, para fazer o Cinnamon Roll, você precisaria do dobro disso. Então, 16 gramas de canela, 200 gramas de açúcar, 80 gramas de margarina e 100 gramas aqui de uva passa. Então nós vamos pegar aqui a margarina. Vamos deixar a margarina ou manteiga, né? Deixar ela fora da geladeira, porque agora a gente vai passar ela aqui na nossa massa. Vamos deixar só uma bordinha lá sem nada, que é onde a gente vai depois colar com o ovo. Pessoal, passado a manteiga, agora a gente vai misturar aqui a canela com o açúcar. E vamos colocar ela aqui, esse açúcar em toda a parte aqui da massa.
Tem pessoas que fazem uma pastinha, né, da margarina, do açúcar e da canela. Também pode ser feito desse jeito. Eu acho que assim dá menos trabalho. Lembrando ali que a gente vai deixar aquela bordinha sem nada. Agora vamos enrolar aqui para fazer um caracol. No começo que é sempre mais complicadinho, mas depois que a gente virou, daí vai rápido. Puxar a massa aqui para vocês verem. É uma beirada que eu deixei aqui, ó, sem açúcar, sem manteiga, sem nada, no qual a gente vai passar, vai pegar um pouco de ovo e vai pincelar aqui, ó, pra gente conseguir grudar a nossa massa. Só esticar aqui. Vou pegar. De ovo batido, pode ser só a clara ou o ovo inteiro. Feito isso, agora vamos grudar aqui a nossa massa. Vamos só organizar aqui a minha bancada. Pessoal, como eu falei, a uva passa eu mostrei, mas ela é opcional. Só limpar para a gente poder fazer o corte aqui da nossa massa. Pessoal, agora nós vamos cortar aqui o nosso cinnamon roll. Eu sempre corto no meio. Pode usar com a ajuda aqui de uma faca. Agora eu vou cortando aqui, ó. Manter sempre o padrão. Então, nessa receita, a gente tem aqui ó, o rendimento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cinnamon rolls, né? Fazendo meia receita. 18 cinnamon rolls de... ...40 gramas cada. Então agora a gente vai pegar aqui as nossas massinhas, ó. E a gente vai arrumar ela numa assadeira também untada apenas com óleo.
mas eu vou precisar organizar mais uma assadeira. E nós vamos levar aqui então para fermentar tanto o nosso cinnamon roll quanto a nossa trança aqui de goiabada até dobrar de volume. Vai levar aí, como tem muito açúcar e gordura nessa massa, de 1 hora, 1 hora e meia aí a fermentação. Pessoal, então ó, aguardei mais ou menos 1 hora e meia pro meu pão crescer. Meus pães, né? Então ó, deu pra ver, né? A trança quase grudou aí nas beiradas da assadeira, né? Os cinnamon rolls também. E pessoal, na trança eu vou pincelar um pouco aqui de ovo e eu misturei 1 colher de sopa de café. Café coado mesmo, para dar uma coloração bem brilhante e escura aqui na nossa trança. O cinnamon roll a gente não vai pincelar nada. Se quiser pincelar só o ovo puro também pode, ou ovo com água ou egg wash. Ou assar também sem nada, não tem problema nenhum. Pessoal, então agora a gente vai levar para assar. Então, no forno lastro, se for assar, a 200 graus, entre 190 a 200 graus. No forno turbo, de 160 a 170. E no forno convencional da nossa casa, entre 200 e 250 graus. A trança vai levar um pouco mais para assar, porque ela acaba sendo maior, né? Aqui a gente vai levar uns 20, 30 minutos, depende aí do forno. E o nosso cinnamon roll de 10 a 20 minutos. Vai depender aí do seu forno. O ideal do cinnamon roll não é deixar tão dourado. Pessoal, quando o cinnamon roll sair do forno, ele vai soltar bastante... Ele vai formar um caramelo embaixo. O ideal, então, na hora que sair do forno, você tirar rapidamente e colocar em outro lugar para esfriar, mas isso eu vou mostrar daqui a pouco, na hora que eu tirar ele do forno. Então, eu vou levar aqui os nossos pães para assar. Pessoal, então eu acabei de tirar aqui o meu cinnamon roll, eu assei ele em 15 minutos aqui no meu forno. Então, eu aconselho, já tirou do forno, já tira ele da assadeira, porque senão o açúcar vai fazer ele grudar na assadeira e vai ficar mais difícil de tirar, ó. Vamos abrir. E eu vou colocar aqui numa gradinha para poder esfriar. Se você quiser também esfriar ele de ponta cabeça, ó, porque daí o açúcar aqui vai secar rápido. Então vou retirar aqui todos os meus cinnamon rolls. Pessoal, então agora tirei a rosca aqui do forno e ela a gente vai finalizar com uma calda bem simples para dar brilho. Vocês vão pegar uma laranja, espremer o suco dela e misturar aqui, ó, 2 colheres de açúcar, de preferência o cristal. Vocês vão misturar. Essa caldinha aqui, além de dar brilho, ela vai deixar uma casquinha na sua trança. Fica um aroma bem gostoso da laranja também. Pessoal, essa caldinha tem que tirou do forno e já poder passar logo ela. O calor do forno vai fazer o suco da laranja secar, né? Ele vai impregnar o aroma e o açúcar vai grudar aqui em cima da nossa rosca. Só vou aguardar ela esfriar um pouco para poder desenformar. E nós temos aqui então com essa massa básica doce, a trança recheada de goiabada e aqui os cinnamon rolls. Tudo utilizando uma única massa, então uma massa versátil para você fazer pães doces aí na sua casa ou na padaria. Muito obrigado, até a próxima aula.